Quer perdoar mais rápido? Então fique neste vídeo. Eu vou te dar 4 dicas do que fazer para você perdoar mais rápido. Por quê? Porque perdoar não é fácil. Não é tão fácil quanto às vezes algumas pessoas dizem: "Ah, eu perdoo. Ah, eu não estou nem aí". Se é difícil para você, então fique neste vídeo, já curte, já compartilha, manda para as pessoas que você quer que aprenda a perdoar rápido. E se inscreve no canal. Não se esqueça para não ficar de fora de nenhum vídeo incrível para edificar a sua casa, edificar o seu lar. Aqui a gente fala de Deus, eu ensino a oração, jejum, tem um método Poder da Oração que é incrível. Então vamos lá para dica um. Você decide. Como assim, Gisele? Dica um, você decide. Sim, você decide se você quer viver é triste, amargurado ou viver perdoando. Gi, mas viver amargurado é difícil. Sim. Pô, mas viver perdoando também é difícil. Sim, por isso que eu disse, a primeira dica é você decide. Qual é o difícil que você quer viver na sua vida? Difícil perdoar? Não estou dizendo em esquecer, tá, gente? Calma lá. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não ter aquela dor, é não querer entender a situação. Mas, Gisele, eu sinto aquela amargura, mas isso eu sei que me faz mal. Sim, então isso também é difícil. Viver, se tornar uma pessoa amargurada é difícil. Então, decida perdoar, decida viver um estilo de vida de perdão, ser perdoadora. Mas, Gi, como que eu faço essa escolha? Decidindo, declarando, mesmo que no começo você não entenda, você não sinta isso, ou você não entenda como que vai acontecer. Gisele, eu tenho que entender, não precisa entender desde o início o que você, eu vou perdoar, então eu vou fazer as pazes, até porque perdoar não é conviver, não é voltar a conviver, não é dar confiança para a pessoa novamente, mas perdoar é você se libertar. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, um pastor falando, perdoar é deixar perder no ar, ou seja, deixa perder, é não querer ter razão, é não lembrar e doer. Só que isso, gente, é um processo. Essa decisão eu tenho que fazer hoje. É a melhor coisa que eu faço, decidir hoje que eu quero perdoar uma pessoa ou algumas pessoas por alguma situação. Só que essa decisão eu faço hoje, mas muitas vezes eu conseguir perdoar definitivamente em Cristo, por meio de Cristo, porque é somente por meio de Cristo que eu consigo. Somente com a ajuda do Espírito Santo que eu vou conseguir perdoar. Mas essa decisão de hoje eu vou viver um processo até eu conseguir. Às vezes vai levar uma semana, às vezes leva um dia, um mês, um ano, 2 anos, depende da situação, depende do seu empenho. Eu, quando quero fazer isso, quando acontece alguma coisa e eu decido, a primeira coisa que eu faço é decidir que eu quero perdoar. A segunda coisa, eu começo a declarar, eu começo a dizer: eu não quero viver amargurada, eu quero perdoar, eu vou perdoar. Deus, cura o meu coração e a minha alma com relação a isso. Somente a obra na cruz de Jesus é que me pode permitir perdoar a outra pessoa. Não que eu mereça perdoar, não que eu seja alguma coisa para perdoar a outra pessoa, mas sim porque eu também sou pecadora, porque eu também já fui perdoada. Então, eu quero perdoar, eu decido, Deus. Por quê? Porque eu quero me libertar. Eu não quero ficar presa ao passado, não quero ficar presa a uma pessoa, nem a uma circunstância, nem a uma situação. Eu quero ser livre. Então, é o decidir. Então, a primeira coisa é você decidir o que você quer. Viver amargurada? Não, eu não perdoo. Eu já ouvi. Eu tenho um método Poder da Oração em que eu já ouvi de alunas. Não, eu não quero perdoar. E aí eu digo, tudo bem, é a sua decisão. Agora, as consequências que virão com essa decisão, aí também é sua responsabilidade. Assim como quando eu digo que eu quero perdoar e que eu perdoo tal situação, tal pessoa, né, porque a gente perdoa a pessoa, eh, a gente também vai sofrer a consequência daquilo. O que que é a consequência? A gente pedir para o Espírito Santo nos ajudar a perdoar, então a gente vai viver a consequência, a gente vai perdoar, vai ser um processo, a gente vai aprender, a gente vai moldando o nosso coração, vai moldando o nosso caráter. Às vezes, no meio desse processo de perdão, a gente tem que se arrepender de alguma coisa, às vezes a gente também tem que trazer à memória e pedir perdão por alguma coisa, não precisa ser necessariamente para a pessoa que nos ofendeu, mas sim até por outra pessoa, porque às vezes quando alguém nos ofende,
né, numa situação, daqui a pouco tu diz assim: "Poxa, mas eu também fiz isso para outra pessoa. Poxa, eu fiz uma coisa parecida para outra". E é onde Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai moldando a gente, vai transformando a gente, basta a gente permitir. Por isso a gente tem que decidir. A primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir que a gente quer perdoar e sofrer as consequências daquilo, ou não perdoar, conforme eu já falei, e também sofrer as consequências. A amargura, ela é uma aflição, uma angústia, né, uma tristeza, ou seja, ela torna alguma coisa amarga. Então, é a consequência de não perdoar. E aí como que isso vai ficando dentro de mim? Vai me tornando uma pessoa amarga. Então, quando sair coisas daqui, vão sair sempre amarga, né. Então, como tem a passagem bíblica, não tem como da mesma fonte jorrar água doce e água amarga, né. Então a gente tem que cuidar no que a gente está se transformando. Porque quando a gente não perdoa e a gente fica amargurado, com raiva, é só a gente que sofre. Então, queira perdoar, decida: "Ah, Gisele, mas tu não sabe o que ele fez". Não, eu até entendo a tristeza, né, um tempo, mas assim, ficar com esse ódio, permanecer para que isso se torne um ressentimento, uma amargura, isso é muito difícil, né. Eu também ouvi de uma pessoa uma vez de que a raiva e o ódio, ela não sai pela urina, então a gente tem que cuidar, né, isso pode trazer doenças pra gente, tá. E agora a dica 2 que eu quero dizer para vocês, o que eu procuro fazer, né, o que eu passo aqui de dica para vocês é o que eu faço na minha vida, o que eu busco fazer, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas a gente tem que fazer. A dica 2: entender que perdoar é um mandamento. Então, se eu entender que é um mandamento de Deus, eu leio a palavra para obedecer, então eu vou obedecer. Então, a dica 1 que eu dei, que é decidir, perdoar, isso fica mais fácil, fica mais simples, porque assim, se Deus deu esse mandamento para eu obedecer, é porque eu vou conseguir obedecer. Então eu quero ler para vocês Mateus 6,14. Tem outros versículos, tá, gente, que fala sobre esse assunto, mas eu quero ler para vocês Mateus 6,14, que diz assim: "Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai celestial também perdoará vocês". Então assim, ó, é um mandamento ainda de condição. Então, assim, se Deus me deu um mandamento, Deus me ama, deu seu único filho para me salvar, ele me deu esse mandamento de que para eu perdoar as outras pessoas que me ofenderam, é porque isso é possível. Só que isso só é possível através de Jesus, ok? Então, quando eu coloco no meu coração que eu decido perdoar, porque é um mandamento, eu tenho que colocar no meu coração de que isso é possível, porque quem determinou, quem mandou eu fazer isso é o meu pai, que me ama, que me resgatou, que me protegeu, que deu seu único filho para me salvar, para me perdoar, para me resgatar, para me curar, para me sarar. Ou seja, ele quer o meu bem. Ele não vai me dar uma ordem, ele não vai mandar um mandamento que eu não vou conseguir. É possível, só que somente por meio de Jesus. Aceitando a obra na cruz, pedindo para o Espírito Santo te transformar, te guiar. E tenha cuidado, às vezes você decidiu perdoar, você sabe que é o mandamento, e daqui a pouco, ai, não, então tá, perdoei. Daqui a pouco aquela pessoa passa na tua frente, assim, tu tem um sentimento ruim. Calma, isso é um processo, faz parte. Não vai ser porque você decidiu, você entendeu que é um mandamento, que amanhã você já vai estar adorando a pessoa, vai estar amando a pessoa e tá tudo certo. Não, calma. Decida, faça isso e dê um passo de cada vez. Continue orando para Deus curar o teu coração e a tua alma daquela situação, ok? Na dica 3, eu quero ler para vocês, está em Levítico 19, 17, 18, que diz assim: "O nosso coração, esse não é lugar para a gente guardar ódio e rancor". Eu quero ler para vocês. Até porque eu quero lembrar, como está em Provérbios 4:23, o nosso coração é o quê? Fonte da vida. É onde a gente escuta o Espírito Santo, onde Deus fala conosco. Então, se em Provérbios 4:23 diz que o meu coração é fonte de vida, então eu tenho que estar com ele limpo, né? Então eu leio para vocês Levítico 19, 17 e 18 diz assim: "Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado". Então, você também pode, né, falar, dependendo de quem for ali, que errou com você, você também conversar, repreender, né? Mas de coração, tenha cuidado do que falar. 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, é um mandamento, né, como eu falei, só que assim, no nosso coração, Deus diz para a gente não guardar rancor.
Até porque isso vai fazer mal. Até porque o que está no nosso coração, como é fonte de vida, como é a fonte de tudo, então, se eu tenho um rancor, ódio no meu coração, é sobre ódio e rancor que eu vou pensar, é sobre ódio e rancor que eu vou falar, é sobre ódio e rancor que eu vou ouvir, é o que eu vou pesquisar no meu Instagram, é o que vai moldar a minha vida. Então, saia disso, não queira isso, né? Veja essa dica. Ah, Gi, mas essa dica, então eu vou fazer o seguinte: olha, no começo eu não consigo. Não, no começo, na verdade, você vai estar se sentindo muito brava com aquela situação, mas você vai declarar: eu decidi perdoar, porque é um mandamento, porque eu não quero guardar no meu coração coisa ruim, eu não quero ter nada contra o meu irmão no meu coração, até porque eu já fui perdoado, eu aceito a obra na cruz. Então, declare isso, vá fazendo. Isso é um processo, todos os dias, gente. A gente tem que lembrar que a gente tem que perdoar, que a gente é um mandamento. Por quê? O inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele quer que a gente peque, ele quer que a gente erre, ele quer que a gente não perdoe. Então, se a gente não decidir e ficar nisso, não querer viver esse processo de perdão, é onde o inimigo vai vir e vai usar isso contra a gente, vai deixar a gente amargurada, a gente triste, a gente rancorosa, a gente fica brigando com todo mundo. Então, não faça isso. Faça o que é o melhor para você, né? E da tua relação com Deus. É o que eu faço. Eu, quando alguém faz alguma coisa, eu digo, não, eu lembro que Jesus morreu por mim na cruz, que é um mandamento que eu tenho que fazer, que vai ser um processo que pode demorar, pode ser mais rápido, pode ser mais demorado, mas enfim, e isso, gente, independe, tudo isso que eu tô falando para vocês, independe se a pessoa vem ou não te pedir desculpa, vem ou não se arrepender, vem ou não dizer que tinha que estava errado, que você tinha razão. Isso é independente, tá? Isso é uma outra situação. Claro que perdoar quem vem pedir perdão e se arrepender, às vezes é até mais fácil, porque eu também tenho alunas no método Poder da Oração, que onde diz, Gisele, meu marido veio, se arrependeu, né? Tanto que elas entram para o método para isso, para aprender a orar, se libertar e a perdoar, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Espero que esse vídeo te dê uma clareza dessa necessidade que você tem, é para você, não para outra pessoa. Não, eu não vou perdoar porque ela não merece, não é uma questão dela, tá? É uma questão sua. E a quarta dica, que a gente tem que fazer, né, para tudo na vida, é confiar em Deus e entregar tudo para Ele. Confiar em Deus que a vingança vai ser dele, confiar em Deus que ele sabe de tudo, confiar em Deus que ele faz, né, como tá, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então tudo é tudo. Então até o que acontece de ruim, até o que os outros fazem de errado para nós, até o que os outros falam de errado, às vezes uma traição, alguma coisa ruim, então Deus ele usa tudo. Ele é tão maravilhoso que ele consegue, né, fazer isso. Eu quero ler para vocês Romanos 12:19, que diz assim, ó: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tá? Então, está em Romanos 12:19. Mas também tem Salmos 11:7 que diz: porque somente o Senhor é justo e ama a justiça. Então, por que que eu tenho que confiar no Senhor e entregar tudo a Ele, confiar, inclusive, que Ele vai se vingar, que Ele vai fazer justiça? Porque Ele sabe de tudo. E até a gente tem que cuidar, gente, porque assim, ó, se eu quiser me vingar, eu estou fazendo a minha justiça própria. E isso Deus não gosta. E se Deus usar mesmo de justiça para todo mundo, para quem errou comigo, ele também vai usar comigo. Então eu tenho que ter esse cuidado, porque se eu quero vingança e justiça para o outro, também vai ser feito na mesma medida para mim. Então tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Zélio, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Então começa buscando dentro do seu coração esse perdão. E em Romanos 1:17 também diz, né? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que é pela fé, porque o justo vive pela fé. Então, assim, é eu confiar em Deus, porque eu confio nele, a minha fé está nele, que ele vai fazer justiça, que ele vai me cuidar, que alguém pode ter feito mal para mim. Ok, mas eu vou perdoar porque eu quero obedecer, eu quero cumprir o mandamento, eu quero respeitar a Deus, né? Eu quero ser uma filha temente, obediente, agradar a Deus. Agora, com relação ao outro, Deus é com o Senhor. O que o Senhor vai fazer? Talvez Deus faça a justiça dele, a vingança dele na outra pessoa e você não fique nem sabendo, e tá tudo certo, porque isso é confiar em Deus, né? Não é
querer dizer assim: "Ah, não, porque Deus vai punir ele e eu vou ficar sabendo como se passasse no telão". Cuidado, os nossos erros também vão passar então no telão, né, então tenha esse cuidado. Então, ao final, quero dizer para vocês assim: tenham um estilo de vida perdoador, né. Eu até sempre quando começa um ano, alguma coisa, eu sempre digo assim que eu quero ser uma pessoa que viva, né, de uma forma de perdoar as outras pessoas, de abençoar as outras pessoas, de ser generosa para as outras pessoas e não querer só para si, para viver uma vida mais leve, né, e às vezes quando eu estou passando alguma tribulação, eu também oro, né, uma das formas de eu orar, eu sempre digo: "Deus, abrevia isso, me mostra o que que eu tenho que aprender, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que me arrepender, o que que eu tenho que mudar", abrevia esse tempo de sofrimento, ou de tribulação, ou de incerteza, ou de decisão, me diga o que que eu tenho que decidir, né, na minha vida. Então é sobre isso, é sobre a nossa intimidade com Deus, o nosso posicionamento, isso é se posicionar corretamente perante Deus. Tá? Então não esqueça de curtir esse vídeo para o YouTube entregar para as mais pessoas. Mande esse vídeo para quem precisa perdoar, para quem você quer mostrar que ama. E diz: olha, eu estou te mandando, eu te amo, eu quero que você seja uma pessoa mais perdoadora, para você ser livre e leve. Né? Porque Jesus veio para isso, para a gente ser livre, não ser mais escravo do pecado, de erros e de ficar arrastando correntes aí por causa de outras pessoas. E fica nesse canal, se inscreva, né? Aqui a gente faz vídeos sempre, toda semana, todos os dias, para edificar a sua vida, buscar a restauração do seu casamento, momentos de oração, jejum, né? Aqui eu passo bastante ensinamentos para aproximar você de Deus. E não perca, edifique a sua vida. Busque sabedoria todos os dias. Oi, sou Gisele Endes, eu sou mentora de mulheres que buscam edificar o seu lar, buscam sabedoria, querem restaurar o seu casamento também, a sua identidade de filha, buscar se conectar com o pai, aprender a orar pela sua família, pelo seu marido, né, parar de orar problemas, parar de orar pelo cônjuge, você tem que orar por você, sim, você tem que orar por você, você sabia? Então, se você quer aprender isso, ficou interessado, clique no link que está afixado ali no primeiro comentário e entre para essa experiência de transformação em todas as suas áreas. Venha aprender a orar, a se posicionar como uma filha amada de Deus.